que eu vou falar hoje trata da caminhada pela fé em Deus. Eu pensei assim, sobre como que a gente poderia pensar sobre caminhar na fé. E pensei no texto, e o texto que me veio foi Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, está escrito que o justo viverá pela fé. Eu achei esse texto propício para a caminhada na fé, e que o justo tem que viver pela fé. No passado eles viveram pela fé, e agora nós também, a proposta é que a gente venha viver pela fé, né, em Cristo Jesus. E um personagem que me veio na mente de exemplo dessa caminhada, que seria mais amplo para falar disso, é o pai da fé, Abraão. Eu achei que ele tinha tudo a ver com a fé, a caminhada dele, né? Quando Deus o chamou de lá, ele tinha um propósito na vida dele. E eu achei que ele seria um exemplo. Não vou me ater a toda a história de Abraão, mas vou ater a 4 momentos na vida dele que Deus falou com ele. Teve uma proposta com ele, e nesses 4 momentos que eu pretendo falar. Deus tinha um propósito de construir com ele uma grande nação. Um povo especial que nasceria dali o Messias. Ele começou um projeto da redenção desse povo, né? Abraão, ele não tinha noção quando Deus o chamou. Ele nem passou pela cabeça dele. Ele era de uma terra idólatra, ele era bem até de vida e tudo, mas Deus o chamou e o texto está em Gênesis 12:1 que fala: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. E nessa caminhada que ele nasceu, ele não saiu sozinho. Ele saiu com uma pequena parentela dele e simplesmente por fé. Saiu do seguro para o inseguro, baseado na promessa de Deus, e foi fundo, né? Nessa caminhada dele, foram 4 momentos muito importantes, que era onde ele edificou altares. Ele edificou altares quando Deus falava com ele, vinha falar com ele, ele edificava altares. E isso daí é como uma formação do caráter de Cristo na vida dele. Ele foi tendo esse contato com Deus, e a partir daí, isso foi mudando a vida dele em alguns aspectos, não é? O nosso crescimento também, espiritual, tem a ver com essa caminhada de fé. A gente vai sendo moldado no caráter de Cristo através dessa caminhada. E a gente nunca faz isso edificando para nós mesmos altares ou condições assim, eu venci nisso, eu venci naquilo. Não. É que na verdade o caráter de Cristo vai sendo implantado na nossa vida e a gente deixa de ser mais nós e acatamos mais aquilo que Deus tem para nós. Não é? A qualidade da vida espiritual de Abraão está lá em Gênesis 24:40, né? O Senhor em cuja presença eu ando. Achei bonito esse texto, que ele fala, né? O Senhor em cuja presença eu ando. Então isso mostra que ele tinha um desejo muito grande de andar com Deus. Ele queria conversar com Deus. E a vida dele também foi uma vida de cruz. Embora ele não tinha nem noção de que ia ter um Messias e que esse Messias ia passar por um sacrifício, ele viveu esse momento com Deus ali, né? E a cruz nos trata, e tratou muito ele. Então o primeiro altar que a gente vai falar foi um altar que foi edificado lá em Siquém. Deus, ele fez um altar, Deus veio falar para ele: olha, veja isso aqui, eu darei essa terra por tua descendência. Então Deus chegou para Abraão e aí reafirmou um pacto com ele, né, nessa caminhada. Deus promete dar a nós, os fiéis, a mesma bênção de Abraão, porque na verdade a bênção é Jesus, é o Messias, seria o Messias. E Deus começou aquela obra de redenção na vida dele. Abraão creu e saiu da terra por fé e foi a caminho. Lá em Hebreus 11:8 fala que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Então ele mesmo não sabia como seria isso tudo. Ele demonstrou sua fé através da obediência de deixar a terra de Ur e ir para umas terras desconhecidas. E tem muito a ver com a nossa vida, porque ele foi meio que forasteiro na terra, assim como nós somos, porque a nossa pátria não é aqui, é no céu. Então a gente tem uma caminhada, isso vem exemplificar muito bem a nossa vida aqui na terra. Nós temos aquela caminhada por fé, várias situações que nós temos, e aí a nossa pátria é lá. Na verdade ele não fez nenhuma mansão, ele não construiu muita coisa aqui não, né? A nossa pátria não é aqui. O segundo altar que ele construiu, que ele edificou,
foi entre Ai e Betel. Né? Ele construiu esse altar e ele já estava já com alguma coisa definida entre Ai e Betel. Betel era a parte do Negueb, era o destino dele, mas ali ele ficou sabendo que tinha fome lá, para aquela região. Tinha fome lá, e ele pensou com ele falou assim, olha, vamos fazer um desvio aqui, nós vamos para o Egito. E ele desceu ao Egito. E lá ele teve alguns problemas, ele era um homem muito inteligente, ele viu que ele teria problema com os egípcios por causa da mulher dele, que ela era bonita, eles já eram um povo estruturado lá, tinha faraó, eles estavam hierarquicamente já administrados lá, e de fato foi o que aconteceu. Ele chegou lá e os homens ficaram muito atraídos por Sara, tanto que ela foi parar na casa do faraó. Né? E ele acabou mentindo que ela era irmã dele e tudo mais, mas apesar, uma coisa aqui ficou muito importante quando eu estava vendo esse caso dele aqui, essa situação dele, né? Quando ela teve que ir para lá, ele teve que ficar quieto, e ele ganhou muita coisa em função dela, por ela ser bonita e ela ter ido lá para a casa do faraó e tudo, deram muita coisa por conta disso. Mas houve um grande livramento, porque a casa de faraó ali teve muitas pragas, teve alguma intervenção para que não fosse tocado, que ele não tocasse em Sara. Não houve, Deus o livrou ali. E Abraão ficou quieto, não fez absolutamente nada. E Deus interviu ali. Houve um erro, houve um desvio, mas Deus interviu ali. Por quê? Porque Deus tem um compromisso com quem chama. Independente houve um erro, uma situação complicada ali, mas Deus teve um compromisso com ele, guardou Sara e guardou ele. Tanto que chegou para ele e falou, vai vocês aí, se vira, vão embora agora. Né? Mandou eles embora e tudo. E eles voltam. E aí eu lembro aquele texto de Apocalipse 2:5 que fala, olha, retorna para o lugar onde você caiu, onde você errou, e retoma a sua caminhada. E ele voltou lá para aquela região lá do Negueb e retorna a caminhada dele. Mas isso ficou gravado na memória de Abraão. Né? E no terceiro altar que ele ergueu, foi logo depois da separação de Ló, está lá em Gênesis 13, de 14 a 18, que ele chegou, né? Você vê que houve uma situação de complicação ali com os pastores, houve uma situação ali, mas Abraão já era uma pessoa mais tratada, já estava mais maduro, tanto que ele não escolheu para onde ele queria ir. Ele chegou para Ló e falou, olha, escolhe o lugar que você quer ir. E aí Ló olhou a campina, era verdejante, parecia próspera e tudo, porque ele já confiou, ele sabia que Deus estava com ele, independente do que acontecesse. Ele estava errando, ele sem querer ele desviou do caminho, houve aquela situação toda, mas ele guardou aquilo. Deus está comigo. E ele teve mais calma, ele ficou mais seguro, ele ficou mais confiante em Deus, tanto que ele falou assim, olha, escolhe aí o lugar para onde você quer ir. E isso tudo na caminhada você vê que foi um crescimento na vida dele. Né? Essa caminhada você vai vendo pelo comportamento, de como Deus reage e age com você. Você vai sendo maduro, você vai ficando mais confiante, você vai ficando mais tranquilo nessa situação. E aí que a gente vê o cume da situação no quarto altar erguido, que foi aquele do Monte Moriá. Eu acho tão interessante que como ele ficou realmente tranquilo nessa situação. Quando ele foi edificar esse altar, Deus pediu para ele, foi como se Deus se retratasse com relação à bênção que ele tinha dado. Olha, eu vou te dar uma terra e uma descendência. E depois, nesse altar aqui, ele fala assim, olha, eu quero que você sacrifique o seu filho. Quer dizer, é como se ele destratasse o combinado. E aí, o que a gente vê? Nesses três altares, aqui do que Deus estava querendo pedir, estava pedindo para Abraão, era que ele cresce não só na promessa, mas no Deus da promessa. Abraão teria que crer no Deus da promessa. E se ele não tivesse passado por toda aquela trajetória do erro e Deus com compromisso com ele, com a questão dele ter escolhido um lugar, e mesmo assim, Deus fez pedras, o melhor lugar para ele, digamos assim, não para Ló, digamos assim, ele creu que Deus podia fazer qualquer coisa com essa descendência. Ele creu, mesmo no que Deus tinha falado, fosse contra o que ele já tinha falado, eu creio no Deus, porque até agora ele está comigo, ele andou comigo. Ele vem falando e me acompanhando nessa caminhada. Ele está me acompanhando. Ele está comigo. Tanto que o menino falou assim, olha pai, nós temos aqui as ferramentas. Mas cadê o cordeiro? Ele falou, Deus proverá o cordeiro. Então ele já estava mais seguro, porque essa é a caminhada. Ele estava mais convicto de Deus, estava com ele, né?
Então, a caminhada, ela tem que ser firmada na comunhão com Deus, na comunhão, aquele momento que Deus vem falar com você, ele fala com você, ele fala assim, olha, eu estou com você, faça isso, aquilo outro, ele dá noções pela palavra. No conhecimento de Deus, você tem que estar apoiado nesse conhecimento, não só na palavra, porque a palavra sem o conhecimento de quem falou a palavra, fica muito vago. Você tem que ter conhecimento. E também na palavra de Deus, que ela tem um manual, ela tem uma trajetória que fala o plano de Deus para todos nós. Não é? Então, eu acho que isso daqui é muito importante para a gente. O que fica aqui, como é que a gente pode andar sem ver, apenas baseado em Deus? Num mundo que é completamente ao contrário, né? Como é que a gente pode viver no mundo, num sistema do mundo, vivendo um manual completamente contrário a esse sistema do mundo, baseado simplesmente em Deus? Foi o que aconteceu com Abraão, né? Independente, todos os que ofereciam não eram situações que eram favoráveis a ele. Mas com a confiança dele, você vê que ele foi tranquilo, né? Foi considerado pai da fé, ele foi tranquilo nessa caminhada, porque ele começou a conhecer realmente Deus nessa caminhada. Ele conheceu o Pai de tudo, né? Então, o que é fé? Fé, como que a gente pode andar nisso? A gente começa com o que é fé? Fé é uma obediente confiança, não é? Alguém começou essa trajetória, alguém começou essa palavra, alguém difundiu essa palavra, alguém fez uma base, alguém fez um fundamento, eu tenho que realmente caminhar seguro nessa situação, como aconteceu com ele. Olha, eu vou pegar o menino, é a única coisa que eu tenho, ele prometeu uma descendência, mas eu sei que ele vai criar alguma condição que vai mudar essa situação. Né? Então a nossa condição é obedecer por fé essa trajetória, dessa caminhada cristã. Qual é o que o papel tem na Escritura, na nossa experiência de fé? Aí eu vejo no texto lá, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A trajetória de fé, ela é diferente do sistema do mundo. Por isso que a gente tem que estar sempre conferindo na palavra. Porque senão a gente acaba caminhando por uma conveniência e não por fé. A conveniência é diferente da fé. A gente acaba se deixando levar, não é? E uma hora a gente está na conveniência, uma hora a gente está na fé. E aí Deus fica só esperando, não é? E Ele não quer meio termo, Ele quer que você, apesar talvez de um erro ou de alguma coisa, Ele não quer que você ande simplesmente pela sua vista, ou pela sua conveniência, ou por aquilo que você acha correto, mas pela palavra. Por isso que você tem que estar sempre conferindo na palavra e caminhando, olhando para isso. Só que a fé, ela não é... Ela tem que ser inteligente. Ela tem que ser uma fé inteligente. Por exemplo, quando a gente olha os católicos, eles creem na reza. Por isso que eles rezam. Nós não. A inteligência, você tem que compreender aquilo que você acredita. Então, por isso que a palavra, ela é por revelação, e não é qualquer pessoa que pega a palavra e discerne ela. Não é uma pessoa sem o Espírito Santo que discerne a palavra. Nós precisamos do Espírito Santo para ele discernir. Porque você tem que compreender aquilo que você está acreditando. Mais que isso, você precisa decidir se você aceita. Porque você pode achar que não. Que é loucura, o Evangelho é loucura. Para aqueles que não creem. E para nós é o poder de Deus. Tá? E nós temos que estar preparados, porque Deus vai querer saber o que está no nosso coração. Então, para isso, você tem que saber e conhecer o dono dos testes, que é o Senhor acima de todas as coisas. Porque Ele tem um plano para você, como Ele teve para Abraão. É o plano mais estranho possível alguém prometer durante uma trajetória inteira um filho, e esse filho você tem que levar. Né? Então, a gente tem que crer no plano de Deus. E é um plano que não é só para a minha vida, é além da minha vida. Porque na vida real... O que aconteceu? Abraão teve 2 filhos. Um ele viu ir embora, que foi o Ismael. Ele viu o filho ir embora, teve que ir. O Senhor falou, não, deixa ele ir embora. Ele teve que ir para o deserto junto com Agar. E o segundo ele quase teve que sacrificar. Então, se você olhar, a promessa de Deus, ela é